Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Amém. Que bom estarmos reunidos como igreja, mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome dEle, o nome daquele que é o único que é digno de ser louvado e ser adorado. Nós vamos começar orando, colocando toda essa programação, todo o culto diante do Senhor, pedindo a Ele a direção de tudo que for feito e falado, pregado, cantado aqui nessa manhã, seja somente para a adoração dEle. Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, pelo privilégio de estar, ó Pai, na tua presença, de estar reunidos como igreja. Tantas pessoas, ó Deus, têm nos acompanhado nas redes sociais. Que o Senhor, Deus, esteja na direção deste culto, ó Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir, nos dá o privilégio de estar na tua presença todos os dias. Seja conosco, ó Pai, nessa manhã, que a direção deste culto esteja nas tuas mãos, ó Deus. Nada por mim mesmo, nada conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje é o último dia da conferência. Nós teremos o culto agora pela manhã e à noite, né, estaremos encerrando a conferência de missões. E nós estamos em plena campanha de missões estaduais e nós vamos falar o tema e a divisa. O tema, né, vou pedir aos irmãos que se fazem aqui presente, você que está aí na sua casa, a gente vai falar juntos. Por que a gente fica repetindo? Porque o ser humano ele precisa dessa repetição para poder entender, para poder absorver aquilo que tem sido falado, que tem sido pregado durante esses dias. Tá? Então vamos lá? O tema: chamado a fazer discípulo. Chamado a fazer discípulo. E tá lá, a divisa está lá em Isaías 54:13, que diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então, que a gente tenha isso em mente, que nós somos chamados a fazer discípulos. Temos visto aqui nesses dias testemunhos de como Deus tem usado os missionários no campo, de como Ele tem resgatado vidas da mão do inimigo, para a glória dEle, para a honra dEle. Então hoje não será diferente. Então fique ligado aí, para você ver, poder escutar do que Deus tem feito nos campos. E o que você e eu podemos fazer quando nós somos chamados a fazer discípulos. Amém? Amém. E hoje, irmãos, é dia dos avós. Que bonitinho, né? Gente, se tem uma coisa que Deus colocou para fazer um carinho no nosso coração, são os avós. Como é bom ter avós. Se você não tem um avô presente, que Deus conforte o seu coração, que Ele supra essas necessidades no seu coração. Mas se você tem ainda a sua avó, o seu avô presente na sua vida, faça um carinho no coração dele. Liga para ele nesse dia. Não manda mensagem não, liga para ele ouvir a tua voz, para ela ouvir a tua voz e saber que você o ama. Lá em Provérbios 17:6, diz assim: Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Se tem uma coisa que a avó fica feliz, é quando está aquela netaiada junto assim, aquele monte de netos junto, aquilo alegra o coração dos avós. Eu tive o privilégio de conhecer os meus avós, só um avô que eu não tive muito o privilégio de estar junto com eles. Mas minhas duas avós e o meu avô fizeram muita diferença na minha vida como criança, como serva do Senhor. E é um privilégio ter os meus avós na minha vida. E saber que coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então é uma alegria para eles. Então abraça o seu avô hoje, se você pode. Se ele faz parte do seu convívio, né, familiar, porque agora a gente está aí nessa pandemia, que não pode estar abraçando muito e tal, mas se ele está junto de você, se ele está na sua casa, abrace e diga quanto ama. Amém? Nesse momento nós vamos adorar o Senhor e logo após nós teremos a palavra com a irmã Hélida, com a missionária Hélida. E durante o segundo cântico,
Você está com a oportunidade de levantar do seu lugar, aqueles que se encontram aqui, um por um, devagar, e entregar seu dízimo e as suas ofertas. E você em casa, como que eu vou fazer isso, Irlane? Eu não estou na igreja. Você vai separar a sua oferta, você vai separar o seu dízimo e entrar em contato conosco, que a gente dá um jeito de te ajudar a buscar ou entregar, né? A gente vai conversar com você para saber como que fica mais fácil. Tá bom? Então não deixe de ofertar, não deixe de entregar o seu dízimo. Ser fiel ao Senhor é algo que a gente precisa todos os dias. Não só um dia ou outro, no dia da aflição, mas todos os dias. A nossa fidelidade ao Senhor precisa ser demonstrada. Amém? Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Diga! Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, que me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém, irmãos. É bom ter vocês conosco nesta manhã de domingo. É maravilhoso estar na casa do Senhor e podemos aqui juntos celebrar aquele que vive e aquele que reina. Eu te convido a adorar ao Senhor com esta canção. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Te convido a você colocar de pé, você que está aqui presencialmente. Vamos adorar ao Senhor, você que está em casa também, com tuas palmas. Celebre aquele que vive e aquele que reina, querido. Vamos lá? Eu te busco, te procuro, eu te busco, te procuro. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti revelar.
tocar-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, querido. Te convido a estar em espírito de oração. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que foram alçadas, entregue ao gasofilácio, as pessoas que são fiéis, têm sido fiéis ao nome do Senhor. Pai, te adoramos por esta manhã, que estamos aqui em tua casa, te adoramos porque o Senhor vive, o Senhor reina, que o Senhor se faz presente aqui. Abençoa cada irmão que está aqui, cada família representada, as pessoas que não puderam vir, que só podem estar visitando a cada lar, o abençoando. As pessoas que foram fiéis à tua casa, que têm sido fiéis, que só possa estar se multiplicando cada dia mais, que não venha faltar o pão, que não venha faltar nada na mesa de cada irmão, Deus. Te agradecemos que o Senhor vive, pelo que o Senhor reina, pelo que o Senhor é, e exaltamos o teu nome, que tu és um Deus presente, um Deus que não falha, um Deus que cumpre, um Deus justo. É em nome de Jesus. Amém, Deus. Poder sentar, irmãos. Vou convidar aqui a missionária Hélida. Ontem, Deus falou grandemente aos nossos corações através da vida dela, os testemunhos de campo. Quem não chora? Eu chorei. Porque a gente vê o agir de Deus, né? A gente vê mudança de vida nas pessoas, irmãos, é de emocionar. E saber que não é por nós mesmos, né? É pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que convence, que consola, que resgata vidas. E hoje, agora pela manhã, ela vai falar mais um pouquinho. Deus te use grandemente, Hélida. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus, nós queremos te apresentar, ó Pai, essa tua filha tão conhecida do Senhor. Essa tua filha que obedeceu o teu chamado, que tem dedicado a sua vida e família na tua obra, Senhor. Que o Senhor continue falando através dela. Usa, Senhor, a tua serva nessa manhã, para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de conhecer esse casal que tem abençoado, que tem cuidado de tantas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.
Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos que estão aqui nesta manhã e você também que está em casa. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Somos gratos por todo o carinho desta amada igreja que temos recebido através de cada gesto de amor e dedicação. Fica a nossa palavra de gratidão a cada um dos irmãos. Como nós já havíamos nos apresentado, eu e meu esposo, pastor Caio, são os missionários da Junta de Missões Nacionais, e através do projeto Viver, que nós estaremos compartilhando um pouco, né, do que Deus tem feito através de nós neste projeto. Agora pela manhã temos a parceria, né, com missões estaduais. Problema. E antes de dar essa palavra, eu queria ler apenas 2 versículos da palavra de Deus rapidamente com os amados irmãos, lá em Mateus capítulo 18, o versículo 4 e 5. Mateus capítulo 18, versículo 4 e 5. Que diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde com esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Deus, por podermos ter o privilégio e a liberdade de poder louvar, adorar e engrandecer o teu nome, pois reconhecemos que só tu és digno de todo louvor e adoração. Deus, que o Senhor esteja falando mais uma vez em nosso coração, ó Deus, nesta manhã, durante o dia, que o Senhor cada dia mais nos ensine e que o Senhor esteja me usando apenas como um instrumento, um canal de bênção para a vida dos teus servos, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos essa palavra, e rapidamente quero compartilhar com os irmãos, mais uma vez Jesus nos ensinando, e aqui ele traz diante dos discípulos uma criança e mostra para eles: se nós formos como uma criança, e se vocês receberem uma criança, também o recebe. Porque uma criança lembra pureza, humildade, criança é sincera, não guarda mágoa, perdoa rapidamente, e é isso que Deus faz conosco. Deus nos ama, Ele é sincero conosco, Ele é verdadeiro, Ele nos perdoa, e é isso. Deus quer que nós aprendamos com as crianças, e cada um de nós possamos olhar para as crianças. Assim como Cristo tinha um olhar especial por todos, Ele também tinha um olhar especial para as crianças. E é sobre isso que nós queremos falar hoje com os amados irmãos, através do projeto Viver, que nós possamos ter esse olhar como Cristo teve para com as crianças, que nós possamos também entender que criança também aceita Jesus Cristo, ela diz sim, ela se converte, e nós precisamos cuidar das nossas crianças hoje para que elas se tornem homens e mulheres do Senhor. Amém? E a irmã já projetou, pode passar mais um slide fazendo favor? Isso, então o Projeto Viver é um programa, tá bom, irmão? Socioassistencial, que vai desenvolver o cuidado integral da criança, seja o físico, o emocional, psicológico. Então, nós temos esse cuidado integral com as crianças, com os adolescentes, por meio de quê? Da convivência, do vínculo, através do discipulado. Mas de que forma nós vamos trabalhando esse vínculo discipulado? Nós vamos trabalhando através da prevenção do uso de drogas, assim como depressão, bullying. Nós abrimos um leque para cuidar de toda a vida da criança. O que nós pudermos fazer por ela, o projeto ele abraça tudo isso. Até no finalzinho, né, vai dizer bullying, depressão, suicídio e violência, exploração e violência sexual. Pode estar passando. Este é o Projeto Viver, é o nosso modelo aqui no estado do Espírito Santo. Nós também temos um Projeto Viver na cidade do Rio Novo do Sul. E ali na Grande Vitória, no centro, né, no bairro da Penha, nós estamos ali na Igreja Batista Monte Sinai. E a base do Projeto Viver, uma das coisas principais que nós precisamos entender, os irmãos guardarem com muito carinho no coração, é a questão da continuidade e da intencionalidade. Que isso, missionária? A continuidade, porque hoje em dia nós vemos
alguns projetos de prevenção. Muitas vezes vai nas escolas e ficam 2, 3 meses. E já o Projeto Viver ele é contínuo. Se a igreja abraçar o Projeto Viver e escolher um exemplo, 2 dias para estar funcionando, um exemplo, terça e quinta, que seja contínuo, toda terça e quinta, semanalmente, ter esses encontros com ela. E não tem data. Em nome de Jesus, não vai ter data para acabar. Você vai cuidar integralmente dessa criança, convivendo com ela, ministrando a palavra de Deus na vida dela. Porque, irmãos, infelizmente, a oferta de drogas é 24 horas por dia. Então, nós, como Projeto Viver, também precisamos cuidar continuamente para combater isso das nossas crianças e os nossos adolescentes. E também, uma base do Projeto Viver é a intencionalidade. Pode passar mais um slide, fazendo favor? Como nós vamos ser intencionais com as nossas crianças? A intencionalidade em quê? Passando os princípios bíblicos da palavra de Deus. Nós somos intencionais. Nós queremos que elas guardem a palavra de Deus, aprendam, vivam, né, pratiquem, mas também os valores. Como eu relatei ontem, né, do testemunho, que uma das professoras, a professora disse para mim, é isso. Infelizmente, em muitos lares têm se perdido os valores, o respeito, o perdão, o amor, a questão de estar ajudando, cooperando, e isso é trabalhado no Projeto Viver. Somos intencionais. Então, quando nós estamos com elas ali na atividade física, nós não vamos apenas brincar com elas. Nós vamos, claro, ter um futebol, né, ter, né, uma queimada, um vôlei, mas o que nós queremos passar para elas com essas atividades? O companheirismo, o perdão, o respeito. Né? Uma das coisas que no início, quando nós começamos o projeto lá, os irmãos sabem, né, que menino gosta muito de bola. E tem menino que é fominha de bola, né? Não quer passar a bola de jeito nenhum. Então, quando isso acontecia lá, nós parávamos tudo, o jogo, parávamos mesmo. Por quê? Nós queremos, aí vem a intenção. Olha, se você não passar a bola para o coleguinha, nós vamos decidir aqui que vai ser 3 toques. E aí, quando ele dava um toque, 2, ele já passava para o outro. Porque o que a gente queria ensinar para elas? Que ela não é uma ilha, não se vive sozinho, nós precisamos uns dos outros, e principalmente de Cristo Jesus. Então, nós queríamos passar para elas sobre isso. Quando, eu me lembro quando estávamos na queimada, quando a bola chega na sua mão, a tendência é jogar logo. E alguns eram mais espertos ou maiores e pegava a bola, e a gente falava, cada um vai tocar na bola. Você pegou a próxima vez. E era tão interessante que depois de alguns meses, né, quando ele pegava na bola, se ele já tivesse jogado, ele já passava para outra criança, para o outro coleguinha, porque ele entendeu que ele precisava deixar os outros brincarem. Então, ele, com a convivência, com o vínculo, ensinando e explicando, eles já estavam entendendo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na quadra e 2 crianças foram beber água e uma jogou água no rosto da outra, e ela veio correndo, tia, ele foi e jogou água no meu rosto. Aí eu olhei para ele, rapidamente ele foi lá, desculpa, eu sei que eu não tinha que ter feito isso, porque ele sabe que se fizer algo errado com o colega, tem que pedir perdão, dar um aperto de mão, dar um abraço, porque tem que haver a intencionalidade de passar valores, de entender que nós precisamos amar uns aos outros, como a palavra de Deus nos ensina. Pode passar, irmão. Outra que nós trabalhamos lá é a prevenção de drogas, né, que é um dos trabalhos, né, uma das abas do Projeto Viver é a prevenção de drogas. E aí, o que nós trabalhamos? Falamos disso o tempo todo? Não, meus queridos, porque se nós queremos cuidar das nossas crianças e tratar desse assunto, você não fala dele o tempo todo. Pelo contrário, nós vamos ensinar, sim, os princípios e os valores, e quando nós estamos com elas, a Junta de Missões Nacionais tem um material chamado As 40 Aventuras do Viver. É um material que é uma dinâmica, e depois de realizar essa dinâmica, nós conversamos com eles. E aí eu vou dar um exemplo, né, aqui onde tem esse homenzinho no cartaz, que
os sonhos de salsicha, é o nome da dinâmica. E aí eu vou contar a história desse rapazinho que estudava, estava bem na família, mas começou a participar de algumas festas e lá foi conhecendo a droga, a bebida. E aí, no final das contas, ele já estava vendendo a roupa, o calçado para adquirir droga. E aí a gente foi explicar para as crianças que a droga estava destruindo a sua vida. Ele já não estava mais conversando com a família, ficava dias e dias nas ruas, enfim. E aí nós desafiamos as crianças. Se você pudesse falar algo para o salsicha, um conselho, o que você diria? Elas mesmas escreveram nos balãozinhos que está lá. Se você chegar no projeto, está lá na parede. Tia, eu ia falar para ele não usar droga. Eu ia falar porque ele precisa de Jesus. Eu ia falar para ele voltar a estudar, para ele voltar para a família. Então, nós queremos passar para elas o que é importante e as escolhas boas que eles têm que fazer. Então, eles mesmos escreveram o que é correto. Porque é isso que nós queremos, que quando, se porventura, aparecer diante delas uma oferta de drogas, ela já sabe, isso aqui eu não quero. Eu digo não para as drogas porque isso faz mal, isso não é bom para a minha vida. Então, é dessas formas que nós vamos trabalhando a prevenção. Pode passar, fazendo favor? Outra coisa que eu vou passar para os irmãos, as atividades que nós fazemos lá. Mas os irmãos têm a liberdade, quando o desejo de estar abrindo o projeto, né, esse programa na igreja, os irmãos vão de acordo com a sua realidade. O que os irmãos puderem oferecer e fazer pelas crianças, amém. Porque o mais importante é nós cuidarmos das crianças, seja da igreja, seja da comunidade. E a musicalização também é uma área muito importante, né? Algumas letras de músicas, de ritmos que eles conhecem, infelizmente, às vezes fazem apologia ao crime, né? Então, nós vamos apresentar um ritmo e letras que glorifiquem o nome do Senhor, que adorem o nome do Senhor, que mostrem quem é o nosso Deus. Então, aqui nós temos, né, um seminarista que está com violão, né, a ministra de música que estava lá na igreja. Então, eles ensinavam ritmos diferentes para as crianças. E olha só, irmãos, nós não tínhamos nenhum instrumento. Ele ensinava o ritmo batendo na mesa e fazia um som com a boca. E Deus cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Lembra que nós precisamos buscar a direção de Deus e Ele cuida? Então, em dezembro, a Unimed doou 10 violões e 40 flautas. Então, esse ano nós já iríamos começar as aulas, né? Se o projeto tivesse aberto, já estaria funcionando. Aí agora eles já vão estar aprendendo a tocar violão, poder tocar flauta. Pode passar mais, por favor? Mais um slide. E nessa área da música a gente tem um coral, né? Então, como os irmãos sabem, não é tão difícil você juntar as crianças e ensinar uma música para elas cantarem e louvarem a Deus. Então, são ferramentas simples, mas aqui, naquele momento, quando eu estou com elas, que eu tenho a alegria, o privilégio de estar ensaiando, não simplesmente ensaiar. Antes eu converso com elas sobre a letra do que eles vão cantar. Porque uma das coisas que eu falo com eles, vocês precisam viver o que nós estamos cantando. Se nós dissemos que amamos o nosso Deus, de que forma eu posso demonstrar que eu amo o nosso Deus? Amando o próximo, respeitando, obedecendo. Isso você está demonstrando esse amor ao nosso Pai. É nas ações, são nas atitudes. Então, através da música, você também pode passar valores. Pode, fazendo favor, passar? O hip hop, eles estão acostumados, às vezes, com outros ritmos, né? E através do ritmo do hip hop, nós também passamos letras que vão exaltar e glorificar, vão ensinar a respeitar. Então, os irmãos podem ver que são várias oportunidades e vários meios que você pode usar para estar ensinando, discipulando as crianças. Pode passar, minha irmã? O balé. Por que missionária? Qual a intenção num balé? Né? Muitas das vezes as crianças, as meninas, as mocinhas, né, chegavam muitas vezes com a roupa, às vezes curta, mas por causa, às vezes, do hábito, por ver aquilo, né, a sua realidade. E o balé é uma dança clássica, então tem toda aquela delicadeza, tem todo um movimento
né, e traz de volta a feminilidade para a moça. Então, essa é a intenção no balé. Ela não está fazendo simplesmente balé por fazer. Nós queremos passar isso para ela, que você é uma menina linda aos olhos do Pai. Que Deus te ama como você é. E que você precisa cuidar de você. Então, essa é a intenção. Pode passar, fazendo favor, meu irmão? Isso. O karatê, como, né, uma luta diferente, né, vai trazer uma intenção por trás. Seja qualquer, o karatê ou o judô, sempre tem regras. As crianças precisam entender que ela tem que respeitar regras. Se ela está na escola, tem as regras lá da escola. Se ela está dentro de casa, o seu responsável tem algumas coisas que ele passa para elas que ele precisa respeitar. No karatê tem que haver submissão, né? O professor está ali e você tem que ter submissão na escola. Onde você for, tem alguém, né, acima de você que está cuidando de você, que você deve respeito a ele. Aí está a intenção de estar trazendo o karatê para eles. Que aonde eles forem, eles precisam respeitar e ser submissos às pessoas que estão naquele local. Pode passar. Fazer um favor. O discipulado. No discipulado é um momento, claro, todas as atividades, nós sempre... O que acontece? Lá, nós temos, no Projeto V Monte Sinai, nós funcionamos de segunda, antes da pandemia, a sexta-feira, né, os 5 dias da semana, no contraturno escolar. Então, quem estuda de manhã vai de tarde, e quem estuda de tarde fica conosco na parte da manhã. Atualmente, nós estamos com 58 crianças lá no Projeto Viver. E nos estudos, né, da Palavra de Deus, cada primeira aulinha, eles tinham 3 aulas por dia. E no finalzinho nós tínhamos um devocional com eles. Então, cada atividade passava o momento de estarmos lendo a Bíblia e meditando. Mas o discipulado é um momento muito especial, que é o estudo mesmo da Palavra de Deus. E um desses momentos que eu tive a alegria de ministrar, a oportunidade, era sobre oração. Uma das coisas que nós queríamos que as crianças entendessem, que elas podiam conversar com Deus e Deus responder às orações dela. Que Deus nos ouve quando nós clamamos, quando nós, né, falamos com Ele, os seus ouvidos estão atentos para nos ouvir. E eu ensinei sobre a oração, que nós podemos pedir, agradecer, mas também pedir perdão. E uma das crianças, né, nós temos lá os gêmeos, né? E as crianças, uma delas, dos gêmeos, falou: tia, eu acordei de noite e eu chorei muito, muito, porque eu vi que eu estava sozinho, porque a avó era alcoólatra e saía, né? E ele falou assim: olha, não fique triste, porque primeiro, Deus nunca vai te abandonar e nem vai te deixar. Você não está sozinho, Deus está com você e você vai falar com Deus. Vai falar para Deus trazer o sono, para você deitar, descansar, mas a tia quer fazer um pedido para você: ore pela sua avó, pelo seu responsável, para que ela possa parar de beber. E aí as semanas foi passando, até que o pastor Caio compartilhou comigo, e ele falou: olha, um dos gêmeos chegou perto de mim, Hélida, e falou que está orando pela avó. E sabe o que ele comentou mais comigo? Que agora ela só está bebendo uma latinha. Ou seja, ele mesmo estava orando, pedindo a Deus, e ele já percebeu que ela estava diminuindo. Então, eles estão tendo as experiências de entender que eu tenho um Deus que pode me ajudar, que me ouve quando eu falo com Ele. E dentre outros estudos, como o amor ao próximo, uma das coisas que nós fazemos com eles, irmãos, é a disciplina. Nós corrigimos mesmo, claro, com amor, com carinho, mas nós discipulamos, mas também aplicamos a disciplina. Se algum deles fizerem algo de errado com outro coleguinha, nós tiramos do grupo, sentamos lá com eles, oramos e conversamos com ele. Olha, o que você está fazendo está errado. Você vai pedir perdão para ele. Mas uma das coisas que nós precisamos compreender é a realidade das crianças para entender, porque a disciplina não é apenas chamar a atenção. Mas uma das coisas que a gente sempre fez é quando chama a criança, pergunta: o que está acontecendo com você? Conta para a tia. E uma dessas conversas com eles, uma criança chegou e compartilhou com a gente. Teve uma ação no bairro anterior, no bairro da Penha, e
uma criança compartilhou que viu, né, o seu irmão ser preso. E aí ele estava muito agitado aquele dia e brigando. E eu perguntei o que aconteceu. E ele contou, falou assim, nós vamos orar pela vida do seu irmão. A tia vai orar pela sua vida, pela sua família. Mas confie em Deus. Comece a orar você também por ele. E aí depois a gente aplica a disciplina. Oh, não faça mais isso. Porque assim, nós precisamos disciplinar, mas também precisamos ouvi-los. Nós não sabemos como tem sido, né, como foi o dia dele. E como tem sido a realidade dessas crianças dentro de casa. Então, quando nós conversamos com elas, nós queremos ajudá-las, né, de todas as áreas. Pode ir. O reforço escolar é uma das coisas, assim, a oportunidade de estarmos ajudando as crianças. E qual é o desafio do reforço escolar? Elas trazem os deveres de casa, né? E aí a gente ajuda elas. O que a criança que não tem dever de casa, nós, irmãos, nós entregamos para elas algumas atividades, né? Nós que vamos propor uma atividade. E uma das dificuldades maiores é o português e a matemática. Então, a gente trabalha isso com elas. Mas, missionária, e a intenção no reforço? A gente escreve um texto bíblico, ou eu faço o ditado de algumas palavras, e aí no final eu revelo, ó, essas palavras eu tirei desse versículo da palavra de Deus, aí você aplica os valores e ensina o que aquela palavra está dizendo, para o que Deus está querendo falar conosco através daquela palavra. Irmãos, o quanto que Deus foi assim maravilhoso conosco. Nós vimos a experiência em dezembro do ano passado, que algumas mães vieram nos procurar para agradecer, porque o rendimento escolar dos seus filhos foram melhorados. Mas sabe por que fomos nós? Não, nós chegamos através do Espírito Santo de Deus, usados por Deus, nós estávamos ali falando com elas, você pode, você consegue, vem cá, eu vou te ajudar, porque, infelizmente, alguns pais, a correria é tão grande, irmãos, que não para ouvir o filho. Às vezes ele chega, né, querendo o pai e conversar com ele, e às vezes não dá atenção. Na correria do dia a dia, não para ajudar no dever de casa. E aí nós fazemos tudo isso com elas. E uma das mães, eu ligando para a mãe, perguntando sobre a criança, nós temos esse cuidado. Se ela se ausentar por alguns dias, 4 dias direto, 5, a gente já liga. Por que a criança não vem? E aí a gente ligando. E no final da conversa, ela foi, obrigado pela atenção de vocês, pelo cuidado. E ela falou, eu quero deixar minha palavra de gratidão, porque o meu filho, eu precisava ir toda semana na escola, eu tinha um problema. Mas depois que ele passou a participar do Projeto Viver, eu não estou indo mais na escola, ele não me dá mais problema. Então, é nos pequenos detalhes que nós vamos cuidando dele. E eles vão aprendendo, irmãos. Uma das coisas da oração que eu me lembro, que quando a gente falava com as crianças, vamos orar para começar toda falava a gente ora no início, e no final vamos orar para encerrar. E eles falavam, tia, por favor, de novo a gente vai orar. A gente já orou no início. Eu falei assim, sim, nós vamos falar com Deus. E se você tivesse hoje, pudesse chegar lá no projeto das crianças e falar assim, vamos orar, quem deseja orar? Irmãos, vinha 5, 6, tinha eu falei, todo mundo vai orar. Todo mundo vai. Quem quiser vai falar com Deus. Entendem isso? A intencionalidade no ensinar, de estar ali todo dia e ministrando. E aí agora eles já estão orando em casa. Eles mesmos. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem feito, como tem sido também a nossa realidade. E o atendimento, lembra que a gente falou que é um cuidado integral? Então, atividade física, nós estamos ali ministrando espiritualmente a palavra de Deus, mas também o atendimento psicológico. Então, algumas mães precisando e nos procuraram, Deus atende as nossas orações, irmãos, amém? Então, nós estávamos algum tempo orando para Deus enviar, Deus abençoe que venha um voluntário, né, que seja um psicólogo, uma psicóloga para estar nos abençoando. E nós começamos a orar e eu indo para a escola, daqui a pouquinho eu vou falar rapidamente sobre isso, viver na escola, e eu encontrei a minha amiga de trans, né, de outros projetos evangelísticos, e eu falei com ela, vá lá conhecer o Projeto Viver.
E eu falei com ela, nós estamos precisando de uma psicóloga, você não pode ir lá em um dia? Eu falei assim, eu vou lá, eu vou ver o que eu posso fazer. E Deus nos abençoou com a vida dela, e na parte da tarde um outro irmão também. Então, orem, busquem a Deus, e Deus manda os recursos, manda as pessoas, Ele tem cuidado de todos os detalhes. E aqui é só para os irmãos entenderem que uma das coisas também é culto, nós realizávamos culto com elas. Então, toda sexta-feira, último dia, né, junto com eles da semana, na última aulinha deles, nós íamos para o templo da igreja e realizávamos um culto, para eles já estarem nesse convívio, né, de ter alguém ali ministrando a palavra. No início, o pastor Caio teve que falar um bom tempo como se comportar no culto, né, porque lá, irmãos, se levantar o dedinho na sala, nós deixamos falar. Às vezes ele vai falar nada com nada, mas tenha paciência em ouvi-lo, porque a gente tem que deixar entender que ele precisa também se expressar. E a gente explicou, no culto não vai poder levantar o dedinho. Lá nós vamos louvar a Deus, e até através do culto para ensinar. Pode passar. Aqui nós lembra do vínculo, né, o cuidado, e também nós temos essa aproximação das famílias. Aqui é só uma foto de um encontro com as famílias. Nós realizávamos... o ano passado nós tivemos 2 encontros, esse ano nós íamos intensificar mais essa aproximação. Então, nesses encontros, nós tínhamos uma palestra para os pais e as crianças tinham uma atividade separada, mas depois nós juntávamos todo mundo em comunhão para estarmos ali ouvindo a palavra de Deus e foi bênção, foi gratificante. Pode? E, para terminar minha palavra, o viver na escola. De que forma nós entramos na escola? Pode passar mais um slide. Nós apresentamos uma palestra de prevenção ao uso de drogas e depois dessa palestra nós perguntamos aos professores quem deseja que nós continuemos as atividades, né, com as turmas. E aí, pode passar, nós fazemos as aventuras com as turmas. Então, nós estávamos na Serra e também ali em Vitória, em Tabuazeiro, 2 escolas nós estávamos trabalhando. E o ano passado Deus nos deu assim várias experiências gratificantes de alunos se reconciliando com o professor na nossa frente, pedindo perdão para o colega porque tinha feito com eles, porque nos incomodando. Ele incomodou, né, o pastor Caio, ele viu aquele cantinho lá, só tinha capim, irmãos, mais nada, era uma área parada ali da escola, e o pastor conversou com a diretora se não podíamos fazer a pracinha do viver dentro da escola, um local, um ambiente para que as crianças demonstrassem alegria, um aconchego, onde elas podiam sentar, conversar, e a diretora aceitou o desafio e pode passar. Em outubro do ano passado, dia 23 de outubro, nós inauguramos a pracinha Viver. Pode passar mais um, por favor. E aí veio um rapaz, né, que fez o grafite no muro, muito colorido, com bancos, e agora é uma parte especial do colégio, onde nós podemos continuar as atividades do Viver, mas que os professores e todos ali podem estar convivendo, né, momentos de leitura. Isso. E o Viver, a gente vai nas igrejas, pode deixar na pracinha. Eu quero fechar minha palavra dizendo para os amados irmãos, como nós falamos ontem, nós precisamos apenas nos colocar à disposição. Não sei qual a ferramenta os irmãos estarão usando, mas entenda que o projeto ele é simples. Não sei se os irmãos vão realizar uma vez a semana, 2 ou 3, mas entenda, nós precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Assim como Cristo teve um olhar especial para elas, nós também precisamos ter esse olhar de cuidado para com elas, passando os princípios e os valores bíblicos. Deixa Deus te usar, que Deus continue abençoando de uma forma muito especial a vida dos amados irmãos. Amém? Vou estar orando neste momento. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio de podermos compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito. E mais ainda, Deus, muitas das vezes, ó Deus, nós pensamos que é difícil, mas não, é fácil. É fácil demonstrar o teu amor, é fácil poder falar do Senhor para as pessoas. Nós apenas precisamos nos colocar à disposição. Por isso, use
cada um dos teus servos que está aqui. Ó Deus, que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor mostre a tua vontade para essa igreja, para que eles possam abençoar ainda mais essa comunidade, como eu tenho certeza que eles já têm feito. Obrigado, ó Deus, por cuidar de nós. Obrigado porque o Senhor pode nos ouvir. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Peço perdão aos irmãos pelo tempo. Muitas coisas, né, irmãos? Muito trabalho a ser feito, vidas a serem alcançadas. Eu vou convidar o pastor Eurico, ele vai trazer uma palavra de oração, enquanto a gente vai fazer uma pequena mudança aqui, porque agora é a nossa hora do bate-papo. A gente vai ouvir um pouquinho mais da experiência de cada um, né, de chamado. Então, você fique atento, né, porque pode ser que Deus está aí tocando o seu coração para você ser um missionário integral, e você fica assim, não, agora não, daqui a pouco eu estou resolvendo outras coisas, e quem sabe, né, você vai poder tomar a sua decisão hoje, de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do Pai, que é ser, de repente, um vocacionado, né, pastor? Uma pessoa que vai viver para a obra dele. Vamos falar com Deus. Vamos abrir os nossos corações para que Deus continue a falar conosco nesta manhã, como já tem falado. Feche teus olhos onde você estiver e permita que o Espírito de Deus incomode você. Deus, nós queremos que no nome de Jesus, nós queremos que no nome de Jesus, ó Deus, nossos ouvidos, nossos corações sejam abertos, ó Deus, a cada momento, para que a tua palavra faça morada em nós, ó Deus, e que através de nós, vidas, ó Deus, venham dizer que Jesus Cristo é o Senhor, ó Deus. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um dos missionários, ó Pai querido, dos pastores, a cada um que faz parte de uma igreja, ó Deus, e que professa Jesus como Senhor de sua vida, ó Deus. Nós queremos que cada um de nós, como igreja de Cristo, possamos ser missionários no local que o Senhor tem nos colocado, ó Deus, para falar e para ser instrumento em tuas mãos, ó Deus. E que nesta hora, Pai, o Senhor continue a abençoar, Deus, tudo que será dito aqui, ó Deus, ministra nos nossos corações a tua vontade, ó Deus, e que o teu desejo venha reinar no meio do teu povo, ó Deus. Louvamos o teu nome na beleza da tua santidade, ó Deus. Fica conosco, continua a falar aos nossos corações. Eu oro, eu agradeço por tudo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Neste momento eu vou chamar para compor o nosso bate-papo a Hélida, o pastor Caio, o pastor Jamison. Por favor, vocês dois sentem como está mais pertinho. O seminarista de música Rafael, podem se assentar. Vocês podem tirar a máscara. Bom dia. Vocês estão bem? Bom dia. Vamos lá, vamos começar de lá para cá. Se apresenta para a gente, por favor, Rafael. Meu nome é Rafael, né? Todo mundo conhece aqui na igreja. Vocês estão assistindo na live, meu nome é Rafael. Faço parte aqui da Primeira Igreja Batista em Setiba. Sou seminarista, né, da Primeira Igreja Batista da Orla, ali com o pastor Edson. Estamos aqui nesta manhã para agradecer, louvar o Senhor através da sua vida. Amém. Bom dia a todos, eu sou o pastor Caio, sou missionário de missões nacionais. Hoje nós trabalhamos na Cristolândia e com o projeto Viver.
E eu sou paulista. A criança perguntou para mim ontem assim, tio, por que você fala engraçado desse jeito? E eu falei com ele assim, é porque eu vim da roça. Eu sou do interior de São Paulo, mas já me sinto capixaba. E é um prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia, eu sou a missionária Hélida, também da Junta de Missões Nacionais. Sou aqui do estado do Espírito Santo, do interior, vim de Água Doce do Norte. E nós estamos com esse privilégio de estar no Ministério da Cristolândia e também do Projeto Viver. Nós congregamos a Igreja Batista Central de Vitória. Bom dia a todos. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Jamison Rodrigues, sou pastor na Igreja Batista da Orla, de Guarapari, em Jabaraí, Igreja Batista de Jabaraí. Tenho ajudado aqui a Secretaria da PIB de Setiba. Eu acho que uma das coisas que nós devemos ter a compreensão é servir. O reino de Deus é servir. Não sou um mero servo. Só um minutinho, irmãos. Nós estamos com alguns problemas técnicos da live. Não está dando para ouvir na live, Igor. Não, vai dar interferência. O pessoal da live aí, por favor, os irmãos também que estão no telefone, me ajuda aí, por favor. Está em cima de vocês, pessoal. Pastor Jameson. Oi, vocês estão ouvindo? Sendo ok? Estão me ouvindo? Está ouvindo certinho? Tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo? Bom, nós vamos continuar assim mesmo e que seja feito para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos lá. Rafael, com quantos anos você se converteu? Irmãos, antes deles começarem a responder as perguntas, por que é importante a gente saber essas coisas? Porque como a irmã Hélida falou, que às vezes é uma conversão tardia, né, que a gente fala, às vezes são com as crianças, na grande maioria das vezes, as crianças se convertem. Então, a gente vai poder perceber isso com o nosso bate-papo. Então, por favor, prestem bastante atenção para a gente ver também a importância do trabalho com as crianças. Tenho 35 anos, né? Então eu sou de uma geração diferente dessa geração agora. Nasci na igreja, né? Praticamente o que nós falamos, nasci na igreja. Quando eu cheguei na minha fase de 8 anos de idade, né? Meu pai pastoreava já e eu ainda não tinha conversão, mesmo com meu pai pastoreando. Mas quando eu cheguei na minha idade de 12 anos, eu comecei a sair daquela fase de criança para uma fase mais participativa na igreja, e nessa fase, se envolvendo mais, eu comecei a obter a responsabilidade de algumas coisas, mesmo com 12 anos de idade, sendo líder de ministério de adolescentes, alguma coisa na igreja. E nesse meio eu comecei a sentir a vontade de me dedicar mais, ser mais utilizado. E na minha cabeça, essa forma de ser mais utilizado era uma conversão. Eu não tinha uma ideia. Mesmo sentado vários anos na igreja, assim, anos, 12 anos, ouvindo a palavra, mas eu fui entender a minha conversão mesmo quando eu comecei a colocar amor nas coisas que eu fazia. Quando eu comecei a perceber que não era uma coisa só de responsabilidade qual eu tinha. A gente sabe, eu acho que o pastor ninguém sabe,
Ser filho de pastor é fácil. Então a gente tinha mais responsabilidade do que alguma coisa particular em si. E eu comecei a ter essa conversão realmente com meus 13 anos de idade, né, que eu me batizei e comecei a continuar na igreja. Com a fala do Rafael, a gente pode perceber também que a gente precisa ter um cuidado com as crianças da igreja. Porque filho de crente, crentinho não é. Ele também precisa se converter. Ele precisa também ter a experiência de Deus na vida dele. Ter aquele verdadeiro encontro com Cristo, né? Não só as crianças de fora, mas os filhos da nossa membresia também precisam de Jesus. Diferentemente do Rafael, infelizmente, eu tive uma vida passada na drogadição. Eu comecei a usar drogas, eu tinha 9 anos de idade. Eu fiquei dos meus 9 aos meus 22 anos no mundo das drogas. Infelizmente, fui parar no crack, fui morar na rua, comi comida do lixo, mas eu fui criado pela minha avó. E eu fui morar com a minha mãe quando minha avó faleceu. Eu estava com 12, 13 anos. E a minha avó era cristã. A minha avó frequentava a igreja quadrangular. E eu lembro que, às vezes, eu levava a minha avó na igreja e ela me dava R$5. E depois eu ia buscar e ela me dava mais R$5. Então, eu cobrava da minha avó para levar ela na igreja. E eu via a minha avó orando toda noite. E um dia eu estava na frente da minha casa e tinha um saco de lixo. E eu tinha visto um rapaz jogar uma marmita ali dentro daquele saco de lixo. E eu rasguei aquele saco de lixo porque eu estava com fome. E quando eu comecei a comer aquela comida, passou um filme na minha cabeça. Porque eu lembrei que um dia eu tive família, eu lembrei que um dia eu tive comida quente. Eu lembrei que um dia eu tive roupa limpa e que agora eu estava comendo comida do lixo. E a primeira imagem que me veio à cabeça foi a imagem da minha avó orando. E eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida. Uma semana se passou, eu conheci um rapaz, ele me encaminhou para a Cristolândia, lá em São Paulo. E no dia 13 de março de 2012, eu tive meu encontro com Jesus Cristo. Eu lembro que o primeiro livro que eu li na Bíblia foi o livro de Jó. E quando eu acabei de ler o livro de Jó, eu entrei em crise. E eu chorava, eu lia a Bíblia e orava. Eu fiquei 3 dias trancado dentro do quarto, só orando, chorando e lendo a Bíblia. Eu li o Novo Testamento inteiro em 3 dias. E no final do 3º dia, Deus ministrou no meu coração assim, isso não é culpa da sua mãe, isso não é culpa do seu pai, isso não é culpa das suas irmãs, isso é culpa sua e do pecado que habita em você. E naquele momento Deus quebrou as correntes. Naquele momento Deus quebrou as cadeias e me deu a possibilidade de viver uma nova vida. E eu me lembro que tudo isso aconteceu porque a minha mãe me deixou com a minha avó quando eu tinha 8 meses de idade. Até hoje eu não sei o nome do meu pai. Então, quando eu paro para olhar para tudo o que Deus fez, e especificamente no dia da minha conversão, eu me lembro que, sabe aquele momento que você parece ser pegado no colo por Deus? Porque logo a partir do momento em que Deus falou que o pecado era quem havia levado eu para a drogadição, tudo, me veio aquele texto do salmista que diz, ainda que a sua mãe te abandone, ainda que toda a família te abandone, eu, todavia, não te abandonarei. E naquele momento eu me senti pegado no colo por Deus. E de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas esse foi o meu momento de conversão. Diferentemente do Rafael, da Hélida, que ela vai falar daqui um pouco, que foi se convertendo, eu fui um ato. Então, eu senti, em um momento específico, na leitura da palavra, e Deus mostrou tudo, e eu caí de joelho, pedindo perdão, arrependido, e ali Jesus me mostrou um novo caminho, me mostrou uma nova direção.
Eu cresci no lar cristão e convivendo, né, participando de todas as atividades da igreja, junto com os meus pais, né, minha família, meu irmão. Eu participava das mensageiras do rei e tudo, só que chegou um determinado tempo, né, o meu pai me fez uma pergunta, e ele falou o seguinte comigo: quando que você vai para a sala de batismo? E aí aquela pergunta ficou ecoando no meu coração. E eu falei assim, realmente, não por eu estar na casa de Deus, por participar de tudo, eu tenho a garantia da certeza, ou seja, da salvação, de um dia ir para o céu. Eu preciso realmente ter um encontro real com Cristo Jesus. E essa pergunta me fez despertar que eu precisava tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, quando eu estava com 13 para 14 anos, eu realmente rasguei meu coração e disse: Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, mas quero que o Senhor faça realmente, já conhecendo quem Deus era, o que Cristo fez por mim, mas realmente agora eu tomei a decisão de deixar que o Senhor seja o Senhor totalmente da minha vida. Então, o meu batismo me marcou muito. Antes de descer das águas, eu renovei essa fala com Cristo Jesus e falei: Deus, daqui em diante, que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, e não mais o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. E como o Caio falou, depois que a gente toma uma decisão, é maravilhoso, porque nós passamos a viver o que Deus quer. E eu lembro que tanto na minha adolescência, minha juventude, eu pude desfrutar de muitas experiências, porque eu me coloquei, eu abri meu coração, entreguei para Cristo, e poder desfrutar do que os propósitos e a vontade de Deus para a minha vida. Só um momento. Foi mais ou menos com quantos anos? Com 13 para 14. Né, quando eu me converti com 13, e o batismo, né, com 14. Entendi. Obrigada. Se vocês ouviram algum espirro, é por causa de mudança. Eu estou morando na roça, então não é coronavírus, pode ficar despreocupado. Que eu alergia à poeira. A minha história possa ser um pouco diferente, mas o mais gratificante que a gente vê que é a semelhança, a parte de Cristo Jesus na nossa vida, a graça, né? E a graça de Deus foi manifestada na minha vida através da minha avó, né? Minha mãe foi uma mãe solteira, né? Teve eu com 18 anos, e ali na minha família, algumas pessoas conhecem o pastor Anjo, o pastor Reginaldo, algumas pessoas que presente conhecem a minha família. A minha avó, antes do meu nascimento, Deus transformou a vida dela, e essa transformação da vida da minha avó foi uma separação de águas para a nossa família. Então, dentro de casa, só minha avó era evangélica. E eu fui criar com meus avós. E minha avó, eu vi a perseverança dela, me levar para a igreja. Eu fui embaixador do rei na igreja batista de Jabaraí, né? Sempre fui esforçado, mas também levado. Mas eu vi o cuidado de Deus na minha vida. E a minha avó ali perseverando, a minha avó me levando na igreja. Me fez um cristão? Não me fez, mas me fez uma boa pessoa. Me fez uma boa pessoa, que muitas das coisas que, graças a Deus, eu não precisei fazer, né? Mas infelizmente, Provérbios fala que há caminho para o homem que são bons, mas o fim dele é a morte. Então eu comecei a traçar alguns caminhos de morte na minha vida. Comecei a traçar os caminhos da criminalidade, que é a maus amizade, né? Que não tem nada a ver. E você começa a andar com as pessoas que você vê que não é bom para você. Mas quando você começa a caminhar, você não entende isso. Você acha que não tem nada a ver, não faz sentido o que os nossos pais ou responsáveis falam, né? O caminho das drogas, né? Graças a Deus, nunca fui um dependente químico, nunca fui um usuário de droga, mas era o simpatizante, né? Aquela pessoa que estava ali no meio, né? E graças a Deus, Deus me resgatou. Mas voltando ao princípio, não foi o levar na igreja que transformou a minha vida, não foi levar na igreja que me fez cristão. Isso fez parte, mas foi no dia que eu tive um encontro com Cristo Jesus. E isso eu entendo a partir da minha adolescência, a partir dos embaixadores. Deus foi trabalhando, Deus foi ministrando no meu coração. Até na minha adolescência, antes dos meus 18 anos, Deus ministrou no meu coração. E eu entendi, foi quando eu saí de Guarapari. Fiquei em torno de quase 3 anos fora de Guarapari, fazendo outro seminário. E quando eu retornei,
E Deus continuou, né, ministrando no meu coração o chamado pastoral. Eu tentei correr como uma pessoa corre atrás de uma bola, né? Eu falar aquele outro ditado, né? E graças a Deus, Deus transformou a minha vida, né? Então foi a graça de Deus. Amém. E essa conversão você entende que foi mais ou menos com quantos anos? A conversão na minha vida, eu já não entendo como um ato. Eu não tive um ato do dia para a noite que Deus me transformou. Né? Começou na minha adolescência, começou ali na embaixada, e Deus vai me tratando. Porque essa pergunta, Caís, é pertinente, né? Igual o pastor teve essa experiência, mas eu também entendo que antes de eu escolher, Ele já me escolheu. Amém. Então eu não sei quando Ele me escolheu. E eu creio no ventre da minha mãe, Ele já me escolheu. Então Deus tem me tratado, cuidado e ministrado no meu coração. Amém. A gente pode ver, irmãos, a importância dos projetos, dos trabalhos que são feitos. A Elida falou sobre Mensageiras do Rei, o pastor Jamison falou sobre os embaixadores. E são organizações batistas que fazem toda a diferença, né? Ele mesmo citou sobre os valores que ele aprendeu na embaixada. Ela também. Eu sou uma mensageira do Rei. E aprendi muitas coisas também como mensageira, inclusive sobre o chamado missional na minha vida. Eu entendo que comigo foi mais ou menos com 14 anos. Eu me batizei com 14 anos, mas tive a convicção né, da salvação, assim como a Elida falou, de 14 para 15 anos. Quando eu me batizei era mais ou menos assim. Então, volto a dizer, a organização fez total diferença na minha vida. Então, se a sua igreja tem e você não apoia, busque saber mais, que é quando a gente consegue demonstrar pelo menos valores e princípios, né? Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando ele envelhecer não se desviará dele. Eu fiz uma pesquisa no seminário que a conversão acontece mais ou menos entre 8 e 14 anos, da grande maior parte. A gente pode fazer aqui quantos, né, tanto em casa, você pode analisar as pessoas que estão à sua volta. Acontece na fase da pré-adolescência para a adolescência. Então, a gente precisa entender as oportunidades que o Senhor nos dá com os adolescentes, com as crianças, principalmente. Porque se a gente faz crianças e adolescentes fortes, íntegros, nós teremos adultos excelentes. Vamos passar agora para os projetos. Eu vou pedir para que o Rafael comece a falar. Eu sei, e acho que algumas pessoas da igreja sabem que você tem um projeto como seminarista de música, e eu gostaria que você contasse um pouquinho como que funciona esse projeto, como que foi desenvolvido, surgiu no seu coração. Bem, ali em Itapuã, em Vila Velha, tem um projeto chamado Recanto e Vida, né? Que ele iniciou através do Daniel. Daniel é membro da Igreja Batista da Orla. Aí, iniciou com crianças carentes ali da área dos pescadores, ali em Itapuã. E esse projeto com pedagogos, psicólogos, dentistas, advogados, tratamento com família. E o Daniel tinha um pensamento de ampliar isso. E uma conversa com o Daniel, no portão ali da igreja, o Daniel me perguntou algumas coisas que eu tinha no meu coração em mente por ouvir outras pessoas comentarem com ele. E eu expliquei como a música ela é imensa na área com pessoas. Você pode trabalhar em várias formas diferentes. Aí a gente iniciou um trabalho musical neste instituto. Eu comecei, por exemplo, as crianças que tinham 8, 7 anos de idade, que tinham dificuldade em leitura, em raciocínio rápido, atos cognitivos. Eu comecei a fazer brincadeiras musicais com essas crianças e melhorá-las na leitura e outras coisas nas suas matérias. E os métodos que eu colocava foi os métodos que eu estudei através da neurocientista, a Assis, nome dela. Ela deu aula para a gente 2 anos, né? A gente se formou nessa área, trabalhando também com autistas.
questão da neurociência. Eu comecei a utilizar muitas coisas, muitas brincadeiras, muitos estudos através da neurociência em relação a essas crianças com musicalidade. Então, algumas crianças começaram a ter mais desenvolvimento, mais interesse. Esse projeto era vinculado às escolas onde as crianças estudavam. A gente ia lá, perguntava aos tutores deles as evoluções, o que estava acontecendo com eles dentro da sala de aula. E a gente tinha progressos diferentes. Crianças que eram super inteligentes, carentes mesmo, mas super inteligentes, mas aquele ambiente escolar para ela não era interessante. A forma que era dada a aula não era interessante para elas. A gente começou a colocar nelas algumas coisas de competitividade nela mesma. Em prestar atenção, entender o porquê, como seria legal isso para ela na evolução. E a gente tinha esses feedbacks através. Então, esse projeto musical, para qualquer tipo de área, que você possa fazer uma evolução da própria pessoa, eu comecei a levar esses projetos. Então, foi nesse projeto Recanto e Vida. Levei esse projeto numa cidade depois de montanha, ali beirando em Minas Gerais, também da Igreja Batista ali, em Ponto Belo, com crianças ali carentes. Fizemos reuniões, alguns estudos que nós poderíamos fazer. Lá é muito interior mesmo, compatível com o pastor, né? Interior. O pastor sabe como é interior, né? É diferente, além de algumas famílias ter a carência, também a informação demora a chegar lá, né? E a gente tem que levar alguma coisa para as crianças, mas dentro da realidade delas. Você não pode chegar lá falando de PlayStation para as crianças. Você tem que chegar lá falando de cavalos, o que elas gostam, da maneira delas, né? Então, esse projeto, na essência dele, levar e potencializar as pessoas através da musicalidade, mas, é claro, também através que é o cérebro, né, do ser humano. E no projeto é desenvolvido o discipulado? Como que funciona? Assim, no Recanto e Vida, a gente utiliza um método de não massificar a religiosidade nossa, qual nós somos inclinados a ela. Por exemplo, eu sou da Igreja Batista, sou batista. Então tem uma pessoa lá que é da Assembleia de Deus. Então a gente não chega para a criança ou para o adolescente dizendo para ele, olha um exemplo, né? Olha como a minha vida é legal, é porque eu sou batista. A gente tenta levar todo o conhecimento, e quando a criança ela se interessa em você, na circunstância, poxa tio, por que você é educado, mas na minha comunidade lá as pessoas são totalmente diferentes? Aí a gente fala, é porque eu sou cristão. É porque eu levo a minha vida diferente deles por causa, eu faço isso, eu sou isso na igreja, a minha família é assim, etc. Os ensinamentos que eu tenho é assim. E a gente planta isso no coração dessa criança. Mas a intenção mesmo é sempre levar o conhecimento. E se a criança sente o interesse, aí, através da nossa vida, aí a gente fala para essa criança, é por causa disso. É interessante eu pego, né, vocês vão falando e eu vou pensando, às vezes se a gente chega se apresentando, eu sou cristão, eu sou assim, eu sou de tal igreja, já cria uma resistência. A gente precisa saber qual posição tomar, em que momento falar. E aí é onde a gente percebe que nós somos testemunhas vivas. Então, a nossa vida precisa ser um testemunho, nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Então, como o Rafael falou, a pessoa fala assim, tem alguma coisa diferente, o que é isso que você tem? Eu quero para mim. Por que você age assim e o pessoal da minha comunidade não age? É porque nós que estamos aqui, né, no templo, e nós que vivemos a palavra de Deus e pregamos o amor de Cristo às pessoas, a gente sabe a nossa realidade aqui. Mas também a gente sabe como é a realidade lá fora. A realidade lá fora, hoje em dia, está muito explícito como as pessoas vivem, vamos dizer assim, mundanamente, né, pastor? Como as pessoas, elas
têm os seus prazeres lá fora. E hoje, nessa geração, eu falo geração, não pessoas de idades diferentes, o tempo que a gente vive hoje é muito explícito. E a forma que nós vivemos em Cristo, como Igreja Batista, é muito diferente, é um abismo muito distante com essa realidade hoje em dia. Então, a forma que você vive Cristo já é explícito para as pessoas, né? A forma de se vestir, a forma de andar, a forma de falar é diferente. Não tem jeito, é diferente. Então, as crianças principalmente nas comunidades, elas olham para a gente e já sentem a diferença, né? E é legal que as crianças, elas chegam para a gente e falam assim: nossa, eu tinha uma realidade totalmente diferente de vocês, achava vocês caretas, achava vocês cafonas. E pô, tio, você é muito legal, você fala de Free Fire com a gente, você fala de PUBG. Free Fire e PUBG, quem não conhece, são joguinhos de celular, tá? Você conversa isso com a gente. Então, essa conexão com as crianças e essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Ok, obrigado, Rafael. Nós vamos passar agora para o Projeto Viver e vamos às nossas perguntas. Calma aí com o celular. Como surgiu o Projeto Viver aqui no estado? Você, foi através de um grupo? Como que foi? Então, o Projeto Viver, ele surgiu, na verdade, de uma demanda que a Cristolândia demonstrou, né? Nós fizemos uma pesquisa nas Cristolândias do Brasil e nós percebemos que 90% dos alunos que nós temos dentro do projeto hoje vieram de uma igreja evangélica. E isso nos assustou muito, porque você percebe que as pessoas que estão em condição de rua, que estão na drogadição, se você senta para falar de Bíblia, o cara dá um show de Bíblia em você. O cara sabe, eu conheço pessoas que citam João 8 de cor, até as vírgulas o cara sabe. E isso foi demonstrando para missões nacionais que não tinha como trabalhar somente com um problema, mas que nós precisávamos também trabalhar com a causa. Então, o Projeto Viver, originalmente, ele surgiu como um movimento de prevenção ao uso de drogas, para trabalhar essa demanda na igreja. Como você mesmo disse, nós também entendemos que o trabalho, ele precisa ser desenvolvido dentro da igreja. Por quê? Lugar de fala, as nossas crianças e os nossos adolescentes, infelizmente, eles não têm voz dentro da igreja. Eles não têm espaço onde eles possam se expressar, colocar os seus sentimentos, não tem uma roda de diálogo para eles. E, infelizmente, meus irmãos, quando isso não é feito dentro da igreja, numa roda de bar, ele vai ter voz. No movimento da esquina, ele vai ser ouvido e ele vai poder falar. Então, nós entendemos essa demanda e, primeiramente, começou uma Casa Viver no Rio. E eu sempre tive o sonho no meu coração de trabalhar com prevenção. Sempre. Na verdade, eu comecei uma faculdade de História porque eu queria entrar nas escolas. Eu fui para o curso de História, não consegui concluir, parei no último ano, mas em nome de Jesus eu ainda vou acabar. Mas eu fui para o curso de História porque eu queria trabalhar a prevenção. Na minha cabeça passava assim: pelo menos um adolescente eu vou ajudar a não viver o que eu vivi. Eu vou ajudar a não passar pelo que eu passei, porque eu sei o quanto as drogas destroem, eu sei o quanto as drogas matam, eu vi pessoas morrer, eu vi pessoas perder a família, eu vi pessoas comendo comida do lixo, dormindo no meio de ratos. Então eu vi coisas assustadoras. E quando Jesus me salvou, eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa para que essa realidade mude. E quando a Fabiola mostrou para mim a proposta do Projeto Viver, eu fui no Rio, participei de um treinamento e eu comecei a trabalhar em algumas igrejas aqui. E um dia eu fui lá em Monte Sinai pregar e eu fiz o desafio para o pastor Celso da igreja e falei: pastor, vamos começar um Projeto Viver aqui? Por quê? Porque a igreja tinha um espaço muito bom. E ele falou comigo: pastor, eu tenho uma casa, a igreja tem uma casa pastoral e a casa está parada. Tá ótimo. E a casa está parada, vamos lá ver? E eu fui lá, então, olhei a casa e falei: pastor, isso é de Deus. Falei: pastor, que dia que eu posso trazer os meninos da Cristolândia aqui? Levamos os meninos da Cristolândia, reformamos toda a casa, pintamos a casa toda colorida.
E nós fizemos lá como nosso protótipo, como nosso modelo. Porque o nosso propósito maior é que cada igreja batista do estado adote uma escola da sua comunidade e crie ações de proteção, crie vínculos familiares dentro da igreja. Quando eu cheguei aqui, a minha mente ela já começa a viajar. Eu já começo a ver um campinho de futebol ali, eu já começo a ver o karatê naquele canto lá, eu já começo a ver aqui sendo a sala do balé, porque esse piso é muito bom, e a minha cabeça já começa a ver um monte de ações acontecendo aqui. Então o Projeto Viver, ele surge, nós inauguramos ele no dia 27 de maio do ano passado, fez um ano agora, o Projeto Viver é recente aqui no estado, e nós também trabalhamos na escola. Na escola surgiu um pouquinho antes. E é interessante que o Rafael estava falando, e nós também entramos nas escolas, e nós não entramos dizendo de Jesus. Nós entramos como um projeto que trabalha a prevenção. E nós vamos falar sobre bullying, que nós vamos falar sobre depressão, que nós vamos falar sobre suicídio, que nós vamos falar sobre drogas. E uma vez eu dando uma palestra de prevenção de drogas, tinha uma criança, uma menina, que ela chorou do início ao final. E aquilo me assustou. E eu olhei para a diretora aquele dia e eu falei, Gabriela, me perdoe, mas eu vou orar com aquela menina. E ela falou para mim, missionário, fique à vontade. E eu abracei a menina e comecei a orar com ela no meio do auditório da escola. E de repente, quando eu acabei de orar, estava a pedagoga chorando, a diretora chorando, a coordenadora chorando e a professora chorando. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí a pedagoga me chamou no canto e falou, pastor, sabe por que nós estávamos chorando? Porque aquela menina que o senhor orou ali, semana passada, 2 vezes ela tentou se jogar do segundo andar da escola. E se você for lá hoje, nós paramos em maio por causa da pandemia, mas se você fosse lá hoje, você ia ver essa menina diferente. Porque o viver chegou? Não, porque Jesus Cristo chegou lá. E ela começou a sentir o amor de Deus. Então, o viver ele começou no estado, dentro das escolas, mas também dentro das igrejas. Então, nós começamos dessa forma aqui no estado. Então, vocês participam desde o início, né, como casa, começou com vocês aqui no estado, e... Então, vocês falaram sobre, né, a ideia de cada local ter um projeto Viver, então é possível implantar em Guarapari também? Com certeza, na verdade nós temos orado por isso. E quem sabe não seja a primeira igreja batista de Setiba, a primeira igreja a ter o projeto aqui no estado. E aqui em Guarapari. E é muito simples, meus irmãos. Às vezes nós olhamos, igual a Hélida demonstrou as atividades que nós temos ali, e trabalhar com criança é muito simples, é cansativo. É cansativo, mas é muito simples. Uma criança, uma bola. Você fizer 2 golzinhos de chinelo ali naquele campo, ali no estacionamento, e colocá-los para jogar, para eles está bom. E o que vale é a intencionalidade. O reforço escolar, nós percebemos que o que as crianças precisam é do beabá. Então, nós estamos ensinando divisão de sílabas, o alfabeto, na matemática, divisão, as contas básicas na matemática. E não tem nada assustador. Às vezes eu escrevo um versículo bíblico na lousa, peço para eles, divido em grupo, peço para eles acharem aquele versículo na Bíblia, e depois cada um deles escreverem um versículo numa folha. Eles estão aprendendo a mexer na palavra, eles estão memorizando. E depois disso eu vou e marco algumas palavras e entrego o dicionário para eles. E peço para que eles encontrem aquela palavra e descrevam a definição. Olha, já ensinei que as palavras têm significado, ensinei que eles podem mexer no dicionário, ensinei que eles podem ler a Bíblia, e no final eu ainda prego em cima daquele versículo para eles. Então é tudo muito simples assim. O que nós precisamos ter é disposição. Disposição. O Viver, ele é um projeto barato. À noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. Os estudiosos vão dizer que a cada $1 gasto na prevenção, outros 10 podem ser economizados para ser usado em outra área, como saúde, segurança,
e por aí vai. Amém. Eu acho algo interessante que o senhor falou sobre já ver o campinho ali. Numa reunião com o nosso acho que é líder de jovens, o Marcinho, e a gente conversou sobre isso, né? Sobre ter um local para onde a gente consiga resgatar as crianças, porque houve um tempo que a gente tinha um projeto aqui, um senhor já da igreja, ele tem uma casa aqui em frente com um campo de futebol. Então era feito o trabalho de futebol aos sábados com ele, com os meninos, né, em específico, através dos embaixadores. Então, é um sonho da igreja, sim, utilizar o espaço da igreja para que a gente desenvolva trabalho com as crianças, para que seja pregado o evangelho de forma simples. Amém? A Hélida já comentou um pouco sobre o discipulado, né? Mas tem algo a mais que você deseja acrescentar? Isso, nós, como eu falei pela manhã, as atividades, o Caio já acrescentou aqui também, o que é desenvolvido. Eu queria compartilhar um pouquinho dos irmãos o que nós estamos fazendo hoje, durante, né, essa pandemia. Então, nós não paramos, né, durante a pandemia. Então, hoje nós temos realizado encontros online através do aplicativo Zoom com as crianças e adolescentes do Projeto Viver, de segunda a sexta. Todos os dias nós temos encontro com elas, porque como nós falamos, a importância de manter o relacionamento, o vínculo com as crianças. Então, nós continuamos, né, orando com elas, estamos realizando estudos bíblicos e também aproveitando as outras áreas que são importantes, como nós passamos pelo mês laranja, né, de prevenção contra, né, o abuso e a exploração. Nós tratamos sobre esse assunto com nossas crianças. Em julho, que foi também tratado junho, mês passado, sobre o combate contra as drogas, outro assunto também que nós tratamos com elas mesmas online. Então, tem sido um desafio, mas é uma ferramenta que Deus nos deu, as redes sociais, que nós estamos mantendo contato. As crianças e adolescentes que não podem estar conosco, né, durante a semana online, eu e a outra missionária radical, a Débora, nós temos gravado os vídeos, né, em casa mesmo, mas tendo meditações bíblicas, histórias bíblicas, orando e postando no grupo. Nós temos o grupo dos pais, para que quando os pais, graças a Deus, né, tem vários que estão trabalhando, aí quando ele chega em casa com o celular, a criança pode estar vendo, né, ouvindo a palavra de Deus. E para aqueles que não têm internet, nós estamos ligando, saber como eles estão, né, ou estar orando com eles. E outra coisa que nós temos desenvolvido, né, durante a pandemia, já que nós não podemos ter um encontro com as famílias, como eu pude relatar aqui anteriormente, né, tendo essas palestras, esses momentos de comunhão, nós estamos entregando cestas básicas para as famílias. É um apoio às famílias. Ontem mesmo foi a entrega, uma vez no mês. Nós estamos, não só a cesta, mas tivemos a oportunidade de entregar leite, ovos, achocolatado, máscaras, produto de higiene pessoal, bolacha não, biscoito. A gente brinca, irmãos, que como o pastor Caio de São Paulo, lá é bolacha. Eu brinco com ele, falo assim, não, aqui no Espírito Santo é biscoito. Então, assim, de uma forma, Deus tem sido maravilhoso. Deus tem usado igrejas e pessoas para estar abençoando o projeto, que tem doado tudo isso. Nós louvamos a Deus por esses parceiros, por essas pessoas que, de uma forma especial têm abençoado, né, as crianças e as famílias, né, do Projeto V em meio a essa pandemia. E o discipulado continua, tá? Mesmo a gente online, nós nos preocupamos em estar atendendo, né, passando para as crianças, continuar passando os valores e os princípios bíblicos, a palavra de Deus para elas, para que elas não percam isso, que elas continuem gravadas em seus corações a importância de estar buscando e meditando na palavra de Deus. Amém. Agora, falando um pouquinho sobre discipulado, pastor Jamison, você falou que faz parte da Igreja Batista da Orla, de Guarapari. Como que surgiu o projeto IBOG? Eu vejo várias passagens bíblicas, né? Poderia ressaltar para fazer a comparação como surgiu.
Eu vou falar um pouco rapidamente sobre José, né, conhecido como José do Egito. Então, José, você vê que ele não escolheu ir para o Egito. Você vê que Deus o levou para o Egito. E José, ele não sabia qual era o propósito de Deus ali no Egito. Sabia que Deus iria manifestar o poder de Deus na vida dele. Agora, quando seria, onde seria, ele não tinha essa definição. Mas com o passar do tempo, Deus vai definindo toda a história. E foi dessa maneira que surgiu essa igreja, ou essa congregação, ou esse projeto. Deus trouxe uma pessoa lá de Cariacica para dar início a esse sonho de Deus. Então, iniciou primeiramente no coração de Deus. E Deus trouxe o pastor Devassi e a Raquel lá de Cariacica, onde adquiriram um apartamento ali na Praia do Morro. E ali na Praia do Morro, Deus o conduziu para a Igreja Batista em Jabaraí. E ali no Jabaraí, com o pastor Wilson Fernandes, eles passaram a congregar ali na Igreja Batista em Jabaraí. E eles viram que poderia contribuir mais para o reino de Deus. E quando você está fazendo a vontade de Deus, você entende que tudo que você faz é para Deus. E quando você entende isso, você tem o coração voltado a servir. Então, se for na água, se for na cantina, o que seja, você faz com alegria. Porque não é o que você faz, mas sim como você faz. Então, você sabe que está fazendo para Deus. Então, quando você faz com a intenção certa, você faz o que Deus quer. E Deus o conduziu ele para o Jabaraí, e do Jabaraí ele viu a necessidade de ter uma igreja ali na orla da Praia do Morro. Ele abriu a porta da sua casa. Aí o pastor Devassi e a Raquel começaram o trabalho ali. Começaram os dois, começaram orando e marcaram um dia da semana, que tem o nosso PGM agora com uma pandemia em família, mas iniciou em família e estamos agora fazendo em família, voltamos que era antes. E com o passar do tempo eles abriram, começaram a fazer, se relacionar com as pessoas ali do prédio, se relacionar com as pessoas da redondeza, e começou a convidar para fazer parte desse pequeno grupo. Como surge uma igreja batista, Você é uma congregação de uma igreja, e nós já é uma congregação de Jabaraí, iniciou com o pastor Devassi, a Criso, e nesse início ele não teve culto, foi um trabalho de embrião. Então ele pesquisou o ambiente, se relacionou com o ambiente, e em março que eu comecei à frente desse trabalho. Então em março eu comecei a pastorear a Igreja Batista da Orla de Guarapari. Você disse que começou em março, Então passou do pastor Devassi para você. Para mim aí passou em março, mas o pastor Devassi ficou lá 2 anos. Então já tem 2 anos a implantação da Igreja Batista da Orla. Como que você tem desenvolvido o discipulado na igreja como um implantador, continuando o trabalho? Então, porque anteriormente, quando a gente fala 2 anos, tem mais de 2 anos, um trabalho de uma igreja, hoje só para trazer mais clareza para vocês que estão ouvindo, um trabalho da Igreja Batista não necessariamente precisa começar com o pastor. Precisa conversar com uma pessoa que entende o propósito de Deus. Então, se você é servo de Deus e você está numa região que você vê que tem a necessidade de haver um trabalho e Deus colocou no seu coração, faça. Abra as portas da sua casa, convide pessoas, comece orando. Então, tem 2 anos, mais de 2 anos, mas o pastor Devassi começou ali o trabalho de embrião, trabalho de orar, trabalho de se relacionar. E a partir que eu cheguei em março, eu comecei a ter mais contato com as pessoas, porque como cresci em Guarapari, vim para Guarapari com menos de 1 ano de idade, então praticamente sou capixaba, sou um baiano capixaba, não falo oxe, vixe manhinha, mas quando cheguei em março, aí nós começamos esse contato mais próximo das pessoas. Quando a gente fala de discipulado, eu penso um pouco na história do apóstolo Paulo, Até separei um texto para compartilhar. Fica em 1 Tessalonicenses 1:5, porque o discipulado, muitas das vezes nós achamos que é estudo, achamos que é abrir a Bíblia,
ter um material, até mesmo da Igreja Multiplicadora, que nós temos disponível aí no site, mas discipulado não é isso, né? Discipulado vai além disso. E a nossa igreja, como estou na plantação, o pastor Devassi fez ali a pesquisa de campo, iniciou o trabalho no campo, a gente não tem necessidade, muitas das vezes, de você correr contra o tempo, porque é início. Então hoje, por exemplo, se essa igreja, a PIB de Setiba, não tiver o início de discipulado, possa ser que agora vocês tenham dificuldade de plantar. Então, como nós já estamos na plantação com uma visão discipuladora, nós não temos essa dificuldade, Thaís. Então é mais fácil a gente plantar. Porque todas as pessoas que estão chegando à nossa igreja, elas vieram através do discipulado. Então elas estão chegando já através de um trabalho de discipulado. E discipulado, nesse texto de 1 Tessalonicenses 1,5, nós vimos que, porque o nosso evangelho não chegou a vocês em seu favor. Então aqui nós enxergamos esse proceder, a atitude, é o que nós fazemos. Então você dá a conhecer as pessoas, você tem que ser transparente para as pessoas, e quando as pessoas têm que te conhecer, e quando as pessoas te conhecem, você tem testemunho, você está discipulando a outra pessoa. Então é a sua vida, é uma vida de discipulado, não pode ser um momento, não pode ser um ato, é uma vida. Aqui a gente pode ver uma semelhança, né? Como o Rafael falou, de não desenvolver o discipulado como título, né? E aí o pastor Jamison acabou de falar que é uma vida de discipulado. Então a gente vê semelhanças vamos colocar assim, em projetos, em aspectos diferentes. O Rafael trabalhando como música e o pastor Jamison como implantador da igreja, mas que nos levam para o mesmo caminho, de ter uma vida de testemunho, uma vida discipuladora. Você já respondeu a outra pergunta, que é como que você tem desenvolvido a visão discipuladora, né? A igreja já é implantada com essa visão. Então, se você tem desenvolvido, se você tem esse pensamento de vamos implantar uma igreja, já cria o hábito se você não tem, né, de discipulado, o entendimento do que é discipulado. A gente, durante o mês todo de julho, nós viemos conversando sobre o discipulado e nós vemos como que é importante a gente ter essa vida, a gente ter todo esse cuidado de discipulado. Agora, eu vou... Em cima dessa sua palavra, eu acho que o interessante de tudo, quando nós olhamos para o discipulado, para nós discipularmos alguém, nós primeiro devemos ser discipulados. Então a igreja tem essa visão porque um dia os plantadores foram discipulados. Então se você tem um alvo de ganhar alguém para Cristo, então comece discipulando essa pessoa. Mas para você discipular, você tem que ser discipulado. Então vejo que a visão, Thaís, muitas das vezes não é implantada porque o plantador ele não foi discipulado. Então nós só iremos dar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Amém. Para quem não sabe, para compartilhar também com o casal de missionários, nós temos a Comunidade Batista de Vilagem do Sol, né? A PIB de Setiba tem sido uma implantadora lá, com a visão de ter, né, se Deus quiser, em breve, o karatê, o jiu-jitsu, mas já tem sido desenvolvido através de uma horta que tem sido plantada no próprio terreno da igreja, através do seminarista Adriano e do pastor Ângelo Eupídio. Eles têm cuidado daquela comunidade, então a nossa igreja também não tem parado, né, para a honra e glória do Senhor. E ontem, pelo segundo sábado consecutivo, teve aula de inglês online. O seminarista Ângelo conseguiu o seminarista Adriano conseguiu um professor do Canadá para dar essa aula e tem sido online. E a gente tem recebido uns feedbacks muito bons, que tem sido bênção, que as crianças têm gostado. E a gente espera que em breve a gente consiga desenvolver mais projetos, né, parecido com Viver, não com o nome Viver, por enquanto. Quem sabe daqui a alguns meses a gente conseguir implantar na PIB de Setiba o projeto Viver. Eu agradeço a todos vocês por ter compartilhado cada projeto com a gente. Vocês fiquem à vontade de retornar outras vezes, né? O
Rafael e o pastor Jamison já são de casa. E agora nós temos mais um casal de missionários da nossa casa. Muito obrigado por tudo. Irmãos, uma salva de palmas por tudo que tem sido desenvolvido através do nome de Jesus. E nesse momento nós vamos orar para encerrar esse momento. Obrigada a todos que participaram até aqui. A gente vê que tem muitas coisas sendo desenvolvidas através de missões. Então, você que ainda não separou a sua oferta, a PIB de Setiba decidiu que seria uma oferta missionária individual. O nosso alvo é R$10. A partir de hoje, você já pode estar entregando como oferta missionária. É importante que você identifique que é para missões estaduais, tá, irmãos? Para que o Projeto Viver seja desenvolvido, para que outros projetos como Jesus Transforma seja desenvolvido, a Cristolândia, tá? Mas, se tiverem mais alguma dúvida, me procure os pastores. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez, o que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos falando aqui e transmitindo para outras pessoas. Que eles entendam, Pai, a verdadeira oportunidade que eles têm nas mãos, ó Pai, de transmitir a Tua palavra, de alcançar novas vidas e de resgatar as pessoas, ó Pai, para levar a Ti, Jesus. Porque não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. E que o Senhor continue usando a cada um aqui, aos pastores, aos missionários que não foram citados. Mas Tu conheces, ó Pai, cada filho Teu, cada servo Teu. Leve de volta para os nossos lares debaixo da Tua santa proteção. Nos guarda e nos livra de todo e qualquer mal. Nos dê um domingo abençoado e que mais logo à noite seja um culto ainda mais abençoado. Obrigado por essa conferência, Jesus. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a noite, irmãos.